E aí pessoal, beleza? Sétima partida aqui do Floripa Chess Open 2023. Depois da minha derrota na última partida contra o Messi Internacional, eu estou aqui de brancas jogando contra um jogador, Vinícius Albuquerque Cabral, que tinha 1744 de rate. E aqui eu joguei, né, minha clássica, minha abertura. Opa, vou colocar a avaliação? Não vou colocar nada não. Eu joguei aqui meu D4 de sempre, né? Meu peão dama que eu tanto gosto. Aqui ele jogou o cavalo F6, eu joguei com C4, ele jogou G6. Então muito provavelmente a gente vai transpor ou para uma Grunfeld, vai depender, né? Ou para uma Índia do Rei se ele jogar com D6 ou D5. Né? D6 é a Índia do Rei e D5 uma Grunfeld. Vamos ver o que ele vai jogar. Eu joguei cavalo C3 e aqui transpôs então para uma Grunfeld. Eu joguei cavalo F3, ele jogou bispo G7. E aqui eu joguei bispo G5, uma linha que não é tão, não é a mais jogada, mas ela é bem equilibrada, ela é jogável, ela fica 0-0, não é a linha não é a mais comum, né? Se eu não me engano, a mais comum é cavalo, peão, cavalo toma e E4, né? E aí entra nesse tipo aqui de estrutura, bispo E3, pode colocar, se eu não me engano, bispo E2, aqui toma, tem dama 5, enfim, tem esse tipo de linha. Acho que nem rompe agora não, acho que tem cavalo D7 aqui, né? Não sei, mas eu não sei muito as teorias principais. E aí justamente para fugir dessas linhas principais que são um pouco agudas para as brancas, se você não sabe o que você está fazendo. Então eu joguei aqui esse bispo G5, que eu gosto bastante. Ele tenta, né, dar um olé no adversário, tirar um pouco da zona de conforto também, o adversário. E é uma linha boa de brancas. Oferece chances de iniciativa. E o plano com o bispo G5 é colocar, primeiro desenvolver uma peça, né? Esse bispo aqui ele fica interessante. Muitas vezes, se o adversário bobear, por exemplo, se ele roca aqui agora, já está caindo um peão. Então o bispo G5 já é uma ameaça. E também eu vou querer só jogar com E3, 2C1, bispo E2 ou bispo D3, roque. Fazer uma estrutura bem parecida como se eu estivesse jogando peão dama normal mesmo, né? Um ataque torre. Aqui a boa é jogar então com... Aqui tem duas linhas principais, né? Aqui tem peão toma peão, que foi o que seguiu na partida. E tem cavalo E4, que é a linha principal. Com o cavalo E4, o bispo vem para atacando o bispo, né? Eu não vou perder o par de bispo, bispo F4. Pode seguir, por exemplo, cavalo toma cavalo. Roque, E3, C5. E esse tipo de posição, depois de dama D2, algumas capturas aqui. E aqui B6, por exemplo, é uma maneira de jogar esse tipo de posição. E aqui é bem equilibrado para os dois lados. Eu gosto de jogar demais esse tipo de estrutura. Ele não seguiu assim, ele seguiu de uma forma bem interessante também, que é tomando aqui o peão de C4. E o interessante desse tipo de posição é que eu joguei E3 e eu já tô pior aqui. Qual que é a ideia do E3, né? Aqui eu vacilei demais. Qual que é a ideia do E3? Eu quero só simplesmente proteger meu peão de D4 e já recuperar o peão de C4 logo em seguida. O problema é que aqui ele consegue defender esse peão com esse bispo E6. E aqui as brancas já têm alguma dificuldade. Porque se eu capturar logo em seguida, eu não recupero o peão porque ele tem B5. E aqui eu vou perder uma peça, né? Então aqui eu tô perdido. Eu tenho, né, 4, 5 e ele tem e ele tem 6, né? Então eu perdi uma peça. E aqui eu teria que jogar, por exemplo, teria que esperar para tentar recuperar esse peão a longo prazo, só que nesse tipo de posição as brancas já estão um pouco inferiores. Eu vacilei demais, porque a boa aqui é jogar com E4, né? Inclusive eu joguei esse tipo de posição, exatamente essa posição aqui, com o Fear no Floripa do ano retrasado dessa edição aqui, no 2021 no caso, né? Eu joguei com E3 de novo, tinha estudado, eu vi que a boa era jogar com E4, ganhando mais centro, e ainda assim eu fiquei com medo de jogar com E4 com o meu adversário, e logo em seguida que eu joguei E3 eu já me arrependi, porque eu lembrei da situação toda, né? A ideia é que por mais que pareça sólido, esse lance é fraco, e E4 eu inicialmente não joguei porque eu fico com medo, né? Desse centro ser atacado depois com C5 e aí cair todos os peões. Só que essa é a boa, ganhar a iniciativa, muitas vezes joga com D4 e 5
jogar dessa forma é mais interessante. Tem que partir para porrada nesse tipo aqui de posição. E aí vai entrar mais ou menos nas linhas principais, né, com algumas alterações. Só que, bem, as brancas tem que buscar iniciativa, né, não tem que ganhar esse centro. Eu não joguei conforme a posição manda, e aqui ele jogou bispo E6, e eu joguei esse cavalo E5, que já é uma imprecisão, porque eu tento forçar, né, a captura desse peão logo mais rápido possível, só que eu vou sofrer com isso, porque ele já consegue fazer todo o plano que todo jogador de Grunfeld gosta de fazer, que é atacar esse centro, que eu pensei que estava sólido, né, mas inclusive tá muito fraco, que é o que ele faz, né, depois de cavalo D5, vai vir E5, ele já está ameaçando aqui F6, então eu capturei o peão para não levar F6, só que aí ele contesta o meu bispo, e depois que o meu bispo volta, ele joga o C5. E aqui a posição das brancas é lamentável, porque basicamente eu fiz tudo que um jogador de Grunfeld quer fazer e eu não tenho nada em troca. Meu cavalo está mal posicionado, eu não tenho desenvolvimento direito, meu bispo aqui em H4 ele pode cair dependendo... Bem, tem táticas rolando, né? Ele não está tão protegido. O bispo dele vai ser ativado agora por causa desse C5, esse bispo em E6, por incrível que pareça, está forte. A dama vai vir para 5, cavalo C6, as peças dele jogam muito mais naturalmente do que a minha. E aqui eu joguei, não sei por que esse cavalo E5, eu voltei, eu juro que eu tentei lembrar qual que foi o meu processo mental para jogar um tipo de lance como esse. Que lance horroroso, assim, eu tenho algum motivo, eu devo ter pensado alguma coisa durante durante o torneio, né? Eu acho que simplesmente para talvez jogar com o bispo B5 rápido, dando cheque e conseguir rocar o mais rápido possível. Mas esse cavalo E5 ele não faz tanto sentido e eu tô usando a peça mais de uma vez e perdendo tempo, né, durante a abertura, sendo que eu poderia simplesmente ter desenvolvido a peça e colocar o meu rei em segurança o mais rápido possível, né? Aqui eu tô brincando com fogo. Aqui ele tá melhor, né? Ele pode seguir, por exemplo, tomando, eu vou ficar com o peão isolado, muito provavelmente vai cair. Sim, talvez na verdade, eu devo ter feito esse lance, cavalo E5, para justamente impedir o cavalo C6 e não perder esse peão. Por mais que aqui tinha cavalo E5, só que as peças dele, de novo, ó, jogam muito bem. Pressão aqui em C3, pressão aqui em E5. Não gostei de jeito nenhum desse tipo de posição. Talvez então, na verdade, eu joguei cavalo E5 para contestar cavalo C6, né? Só que não é um lance muito bom. Eu tinha que talvez tentar rocar, entregar um peão e jogar buscar alguma iniciativa, né? Mas aqui então, eu joguei cavalo E5 e ele jogou o roque. Aqui eu bispo E2, quero rocar o mais rápido possível. Ele trocou. Já tô com o peão isolado e muito fraco, né? Esse cavalo ele vai ser contestado depois. E, bem, se D4 cai, eu fico com essa diagonal totalmente fraca e minha posição já é horrorosa, né? Se eu colocar a avaliação aqui, ó, o computador dá 0,9, mas se ele pensar um pouquinho mais, nas engines mais profundas, já dá tipo quase 2 pontos de vantagem para as negras. Então é uma posição muito triste jogar de brancas, né? Você buscando iniciativa, no lance 12 você já tá chorando. Aqui eu tava chorando, eu pensei que ia perder essa partida, né? Eu já tava um pouco abalado, psicologicamente falando, mas eu fiquei tentando falar assim, não, ó, calma, vai jogando aí de boa, tem meio jogo, busca iniciativa, né? Porque seu adversário comete erros também, então vamos lá, vamos lá. Perde a calma não. Aí aqui ele jogou dama 5, não perde a vantagem, aqui é um lance que traz na prática muitos problemas para as brancas, porque bota pressão aqui em C3, né? Então já está ameaçando ganhar o peão, que não é tão fácil de defender. Só que a boa aqui era as negras tinham que ter jogado cavalo C6. Traz mais uma peça para o jogo. E se eu troco, parece que, bem, eu estou danificando a estrutura dele, e eu tô. Só que ele ganha muito mais com essa troca do que eu. Eu ganho, né, a estrutura dele um pouco fraca, porém a torre dele vem para B8, a dama dele vem para A5, vem para B6, e aqui a posição é desastrosa, porque eu não teria contra-jogo, simplesmente eu estaria perdido. Porque eu poderia seguir, por exemplo, com roque, protegendo meu rei, e depois de dama B6, ou B2 ou D4 vai cair, e eu não tenho contra-jogo nenhum. Aqui, por exemplo, o computador recomenda cavalo A4, protegendo B2, só que aqui cai D4 e
essa posição aqui é lamentável, né? Tem o peão aqui de C6 fraco, só que é fraco se o peão estiver sendo atacado. Aqui não tem como e não tem nem perspectiva de ataque direito, porque as peças dele estão todas protegendo, vai vir torre aqui, torre B8, torre C8. Eu não tenho nada, né, para contestar nessa posição. Mas ele não seguiu dessa forma. Ele seguiu então com dama A5. Ele seguiu então com dama A5. E aqui eu aproveitei, né? Eu sabia que se eu tentasse ficar defendendo essa posição, por exemplo, com torre C1, aqui já caiu um peão, né? Aqui em A2. Eu não jogar. Eu pensei em torre C1, mas cairia aqui. E esse peão aqui de A vai decolar, né? A longo prazo eu não quis jogar isso. Então eu falei, já que eu tô na merda, né? Já que a situação é tão desastrosa, eu vou rocar, né? Vou rocar. E seja o que Deus quiser, né? Eu vou buscar iniciativa. Se ele captura aqui esse peão de C3, pelo menos eu consigo agora Agora a torre C1 vem com iniciativa, né? E pelo menos tem esse peão que pode tentar barrar esses dois. Bispo tá chegando em F3. Tá, esse peão aqui na verdade estaria caindo, né? Também. Eu nem precisaria jogar torre C1. Aqui tá caindo esse, né? Então acho que esse dama 5 me permite o rock com um pouco mais de facilidade do que se fosse cavalo C6. E aqui ele jogou então dama B4. A ideia é porque ele está querendo, né, capturar esse peão de B2. Esse lance, quando eu vi, eu fiquei mais satisfeito. Por quê? Eu vi que ele estava sendo um pouquinho ganancioso e que talvez fosse bom ele ficar o quê? Calmo, jogar um cavalo E7 da vida, cavalo C6, continuar mais ou menos no plano que eu mostrei agorinha, né? Porque se eu capturo, de novo, esse peão tá fraco, esse não é tão forte quanto era alguns lances atrás, né? Mas ainda assim essa posição não é tão boa. Não cavalo aqui agora, porque senão tá caindo aqui de novo, né? Eu troco aqui, tá caindo aqui. Mas talvez jogar com torre 8, torre... trazer as peças pro jogo mesmo. Torre 8 aqui, G5, na verdade G5, e aí sim, cavalo C6, porque agora não tá caindo E7. E aí a posição é muito... É muito ruim aqui pra mim jogar, né? Eu tentaria assim com os cavalos C4, né? Evitar as trocas, tentar um contra-jogo, mas ainda assim é muito difícil. Aqui então, ele jogou dama B4, e aí eu aproveitei e joguei esse A3. Esse A3 é muito malandro. Qual que é a ideia do A3? Se ele captura aqui em B2, eu tenho cavalo A4 e ele perde a dama. Ele não tem B3 por causa da minha dama, não tem B5 por causa do meu bispo e não tem B6 por causa do meu cavalo. E ele não consegue vir para C3 por causa do meu cavalo também. E a ideia é que se ele volta, por exemplo, para A5, ele perdeu um tempo, eu posso jogar com B4. E aqui, pô, eu já estava tentando, não aqui necessariamente agora, né? Eu poderia trocar primeiro talvez B4, caindo aqui em E7. De qualquer maneira eu ganho um tempo. E se ele joga, por exemplo, com B6, eu tava sempre pensando em trocar aqui, capturar pelo menos esse peão, ou jogar uns cavalos C4, cavalo B5, enfim, começar a incomodar a posição dele. Então esse lance B4 ele me permitiu pelo menos ganhar um pouco de tempo na dama. Inclusive aqui a posição eu acho que ela é equilibrada, já tá 0-0. O computador fala interroga, né? Porque teoricamente o lance mais forte aqui, se eu não me engano, é bispo F3, melhorando a posição do bispo, colocando uma pressão aqui na diagonal. Só que eu achei esse lance, eu até cogitei, mas achei esse lance um pouco mais difícil e na prática talvez não colocasse tanta dificuldade como o A3. Não sei. Eram dois lances possíveis, né? Que eu joguei A3. Então, eu pensei, ele vai voltar, né? O cara joga bem, tá me matando aqui na abertura. Mas ele começou e ele pensou muito, né? Ele não jogou ao toque. Ele não jogou ao toque, né? Eu falei, ele vai voltar aí, sei lá. E vamos que vamos, né? Aí eu já tava pensando, vou jogar torre C1, sei lá, torre E1, vida que segue. Pelo menos agora, nesse tipo de posição, eu vou durar mais, né? Eu tenho mais chances de contra-jogo. E aí vai lá, e não é que ele capturou. Ele capturou o peão de B2. Eu fiquei, assim, eu não joguei ao toque cavalo A4, porque eu juro que eu busquei ver se eu tinha perdido alguma coisa. Mas não. Aí eu olhei assim e falei, meu, caramba. Tipo assim,
esse tipo de tema aqui é muito famoso, é muito clássico, né? E engraçado que depois eu conversei com ele falou que ele tinha visto, né, calculado e tal, mas e aí quando ele capturou o B2, ele meio que esqueceu depois de tanto calcular, ele calculou várias linhas aqui, etc. E aí depois ele esqueceu que o B2 era uma meio que ameaça, né, era um peão envenenado e capturou. Então o xadrez é louco, né, tem dessas assim. E aí ele capturou, joguei cavalo A4. E aqui a dama, né, tá presa. E aqui eu já tô ganho. Agora é um... Aí quando eu falei assim, nossa, agora é técnica, né? Não sei se vai abandonar. Mas ele seguiu jogando, ele jogou cavalo C3. A ideia é que pelo menos agora ele não vai perder a dama inteira, né? Mas ele vai perder uma peça. Então aqui eu tô com 6 peças e ele tem 5. Eu tô com um cavalo a mais, né, no caso. Por um peão, mas ainda assim é completamente vencedor. Eu só preciso de uma técnica, né, pra converter esse final. Então passou alguns lances aqui. Fui melhorando minhas peças aqui, não vou delongar muito, mas aqui é mais conversão mesmo, melhorar esse final. Eu preocupado também de pipocar, já que ele não estava abandonando, né? Eu vi que ele não ia abandonar, já que ele estava jogando até aqui. Tem que tomar cuidado para não empatar um tipo de final desse, né? Entrar num, sei lá, em um final de bispo cavalo contra cavalo. Ainda tem os seus perigos, né? Jogo é jogo. Vence quem dá o mate, né? Então aqui fui melhorando, troquei. Quando eu pude trocar, né, eu troquei aqui, por exemplo, porque qualquer final vai ser melhor para mim. Então fui melhorando as minhas peças, ganhei um peão, troquei mais peças e aí a gente entrou depois de um tempo em um final que eu tenho um cavalo a mais, né? E aqui é simples, eu tenho que tomar cuidado com muitos cheques aqui dessas duas torres, essas duas torres são muito chatas. Inclusive demorou bastante aqui para eu converter esse final, né? Eu fiquei até apurado um pouco no tempo, porque essas duas torres trabalhando em conjunto são muito incômodas e o cavalo não necessariamente consegue proteger muito bem, enfim. Mas é técnica e tal. Capturei aqui, fui tentando melhorar minha posição. Eu não queria também perder esse peão, eu não podia avançar sempre de qualquer maneira, porque talvez eu poderia perder e aí ficaria muito difícil realmente um final com um cavalo a mais ainda, só que jogando com esse peão contra esse, e seria difícil de progredir. Então esse peão de A aqui eu não queria perder de jeito nenhum, né? Aí eu fui melhorando a posição aos poucos, tentando alguma posição de zug, passando aqui rato tal, pra não delongar muito. Mas aí no final consegui realmente, né? Finalmente trocar uma das torres, e aí fica muito mais fácil esse final sem uma das torres. Aí eu ganhei esse peão e agora aqui simplesmente foi avançar, né? E eu tô completamente ganho. Inclusive isso aqui não aconteceu não. Isso aqui é porque passaram errado, mas é porque aqui eu estaria... Seria empate esse final, né? Passaram meio rápido, mas... E aí eles terminaram aqui. Não foi exatamente assim que encerrou a posição, né? Mas foi parecido, foi esse final, e aí ele abandonou alguns lances depois. Mas foi isso, né? Eu tive sorte, eu diria, nessa posição, nesse jogo, do meu adversário não ter se atentado com esse tático que não é difícil de ver, né? Pelo menos no nível dele. E foi sorte, porque senão, se ele tivesse feito qualquer outro lance, teria dado muito mais dificuldade para eu tentar converter esse tipo de jogo, né? Inclusive podia ter acabado perdendo, né? Enfim, esse jogo aí, velho, nossa, eu joguei muito mal. Vou falar pra vocês que tira a abertura, né? Eu joguei a abertura e quando eu joguei o E3, eu realmente queria abandonar, assim, porque eu joguei cavalo E3 esse aqui e ele foi jogando as pedradas, tudo. Eu falei assim, mano, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas xadrez é dessas, né? Pedrada e tentar evoluir. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver qual que é o... Como é que é, pô? A Game Review deu 83.3 para mim de precisão e 80 para o meu adversário. Eu acho que foi até muito pro nosso jogo. Mas é isso. Tamo junto. Obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Até a próxima.